Utilizando o LibreOffice Calc 5, considere que a célula C5 possui a seguinte fórmula, igual cifrão B3 e comercial C cifrão 3. Ao copiar a célula C5 para a célula B5, o valor resultante na célula B5 é, letra A, 33, letra B, 3, letra C, 6, letra D, 34 e a letra E, 7. Pessoal, para descobrir a resposta dessa questão, primeiro temos que fazer o seguinte. Quando ele pede para copiar e colar uma fórmula de uma célula para outra, nós temos que descobrir que fórmula vai aparecer nessa célula. Nesse caso, ele disse que tem uma fórmula na célula C5 e quer copiar e colar essa fórmula para a célula B5 e quer descobrir que fórmula vai aparecer na célula B5 e o resultado. Então, primeiro vamos descobrir que fórmula é essa. Para descobrir que fórmula aparece quando eu copio e colo ela para outra célula, primeiro vamos destacar qual é a célula original que ele digitou. Então, inicialmente ele digitou na célula C5. Que fórmula ele digitou na célula C5? A questão diz que era igual cifrão B3 e comercial C cifrão 3. Pois bem, para onde ele copiou e colou? Para a célula B5. E aí eu tenho que verificar então o deslocamento da célula C5 para a célula B5. Qual foi o deslocamento de coluna, da coluna C para a coluna B? Menos uma coluna, porque observa, da coluna C para a coluna B, eu estou retrocedendo coluna, então menos uma coluna. Porque se fosse C para D, seria um positivo, uma coluna progredindo. Mas como está de C para B, ele está regredindo uma coluna, então menos 1. 5 para 5, qual o deslocamento de linha, da linha 5 para a linha 5? 0, não deslocou a linha, ele só mudou a coluna. 5 para 5 não tem deslocamento de linha. Então agora a dica é a seguinte, ó. Onde eu encontrar aqui na fórmula referência absoluta, que é aquela que tem um cifrão antes, essa eu copio igual e não altero. Então, por exemplo, cifrão B, tem um cifrão antes do B. Isso faz com que o B seja uma referência absoluta e aí ele não altera, ele não altera nada, ele fixa, ele congela, fica igual. Então o cifrão B aqui embaixo vai continuar sendo cifrão B, porque o que tem cifrão antes fixa, congela, fica igual, não altera. Agora, esse 3 aqui não tem um cifrão antes. Quando não tem um cifrão antes, quer dizer que essa referência é relativa. E quando a referência é relativa, tem que verificar o deslocamento ou de coluna ou de linha. Vamos ver, o 3 é linha, porque coluna é com letra. Então o 3 é linha. Se o 3 não tem cifrão antes, tem que verificar o deslocamento. Qual foi o deslocamento de linha encontrado? Foi 0. Coluna foi menos 1, mas linha foi 0. Então o 3, relativo, porque não tem cifrão. Com 0 deslocamento de linha, continua sendo 3. 3 com nenhum deslocamento de linha, continua sendo 3. Professor, esse E comercial significa o quê? Esse E comercial significa concatenação. Ele é o operador que vai fazer depois, no cálculo, juntar o conteúdo das células. E comercial é concatenar, concatenação. Então, o E comercial, os operadores não alteram. E comercial copia igual. Agora, esse C aqui não tem um cifrão antes do C. Percebe? E comercial é só o operador, mas cifrão antes, não depois. Antes do C não tem. Então quer dizer que esse C é relativo, porque não tem cifrão antes dele. E quando não tem cifrão, tem que verificar o deslocamento. Qual foi o deslocamento de coluna, já que o C é coluna relativa? C para B foi menos 1. Então esse C com menos 1 deslocamento de coluna vira B. C com menos 1 deslocamento de coluna vira B. E esse 3 aqui? Bem, mas esse 3 tem cifrão antes dele. E quando tem cifrão antes, que é o caso do 3, fica igual, não altera, porque o cifrão torna o 3 absoluto, e aí não pode alterar. Então o cifrão 3 permanece cifrão 3 aqui, porque tem cifrão, e quando tem cifrão não altera de jeito nenhum. Então a fórmula, pessoal, na verdade, vai ser igual cifrão B3 e comercial B cifrão 3, que é B3 e B3. Quanto vale B3? B3, pessoal, vale 3. E aí eu tenho que juntar com B3 também, que vale 3. Então, na verdade, o resultado final aqui, se eu juntar 3 com 3, porque era B3 e próprio B3, 3 com 3, o resultado final vai dar 33. Porque esse E comercial não é para somar, não é 3 mais 3 que vai dar 6, não é soma. É juntar, o E comercial é concatenação. Então eu pego o 3 da célula B3 e de novo o 3 da célula B3 e junto. E 3 juntando com 3 dá 33, que é o resultado final da nossa fórmula, que encontramos aqui na letra A de América, o gabarito dessa questão. Questão bem interessante aí sobre o LibreOffice Calc. Valeu, pessoal!